O ano virou finalmente, governo mudou finalmente. Tivemos boas notícias de Marina Silva diante do Ministério, que é um dos mais importantes para diversos setores da sociedade, que é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, agora, né, esse nome mais extenso. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o professor Marcos Sorrentino, ele que já foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente de 2003 a 2008, já foi também assessor do Ministro da Educação de 2012 a 2014. Atualmente, ele é professor da pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia e também um dos nossos conselheiros aqui do Instituto Ecoar. Uma pessoa mais do que qualificada para a gente ouvir falar sobre a trajetória de Marina Silva e sobre as expectativas que a gente tem em relação a esse novo trabalho a ser realizado diante da pasta. Então é esse professor que você vai ouvir falar a partir de agora. Marina Silva é uma pessoa que dedica a vida a essa questão da sustentabilidade socioambiental, a questão da inclusão dos povos da floresta na agenda nacional e internacional. Ela vem do período das lutas que Chico Mendes, né, foi a figura mais proeminente. Essas lutas dos seringueiros e seringueiras no Acre foi repercutindo e Marina teve uma trajetória de envolvimento com a política local, nacional. Depois de ser senadora, ocupou o Ministério do Meio Ambiente no primeiro governo Lula, né, de 2003 a 2008. E nesse governo atual, né, agora o Lula, desde o primeiro momento, deixou claro que a questão ambiental é uma prioridade para esse governo. Diante do panorama internacional, diante da desconstrução que foi o governo Bolsonaro, com todas as barbaridades que foram cometidas contra o meio ambiente e contra os povos da floresta, os povos tradicionais, os povos indígenas, as populações ribeirinhas. Então, quando Lula consegue enunciar publicamente essa convergência entre a conservação ambiental e a participação de setores excluídos da sociedade, Marina desponta como um nome apropriado para esse perfil. Nesses primeiros dias de governo, nós temos visto ela atuando de forma bastante intensa no sentido de constituir um Ministério do Meio Ambiente que tenha condições de dar resposta a esse projeto de país, a esses reclamos internacionais, no sentido do Brasil liderar uma outra proposta de política ambiental. Eu tenho uma grande consideração por ela. Eu trabalhei de 2003 a 2008 com ela no Ministério do Meio Ambiente. Acho que ela responde a essas expectativas que o ambientalismo mais profundo se coloca, não apenas relacionados a tecnologias verdes, não apenas relacionados a diminuir os impactos do nosso modo de produção e consumo sobre as demais espécies, né? Tudo isso é muito importante, mas a gente sabe que as causas mais profundas da degradação socioambiental estão relacionadas a uma perspectiva de sociedade, a um modo de ser e estar no planeta dos humanos que é perdulário, degradador e insustentável. Eu acredito que Marina Silva tem sensibilidade a essa perspectiva da ecologia política, da ecologia profunda, do fazer ambientalista, que está para além dos pequenos reparos no modo hegemônico de produção e consumo. E ela consegue fazer essa ponte, né, entre um mundo que é pautado ainda por esse mesmo ideário desenvolvimentista, o mesmo ideário de acúmulo de bens materiais. Ela tem essa capacidade de fazer a ponte
entre aqueles e aquelas que ouviram o passarinho cantar agora, né, que sabem que a questão ambiental é importante, mas que chegam à questão ambiental pelas emergências mais imediatas, né? Então, a questão dos resíduos sólidos, do lixo, a questão da mudança climática, a questão da poluição nas suas mais diversas formas, mas as pessoas não têm acúmulo de análise sobre as causas dessas emergências, procurando compreender que elas estão no nosso modo de vida, nos nossos ideais, naquilo que a gente entende por felicidade, a relação que isso tem com democracia, com participação. Marina consegue compreender tudo isso e dialogar, né, com essas pessoas, com esses recém-chegados no campo ambiental, para mostrar que, sim, devemos dar conta das tarefas mais imediatas, mas precisamos cavocar mais profundamente para superar as causas que levam à degradação socioambiental e humana que vivenciamos nos dias atuais. Todas as secretarias do Ministério foram redesenhadas. São secretarias que vão contribuir para viabilizar essa agenda que está colocada nas falas do presidente Lula, da ministra Marina Silva. São secretarias que buscam operacionalizar de uma forma mais orgânica esse desafio maior de enfrentamento das mudanças climáticas. Agora, nós sabemos que não há como enfrentar as mudanças climáticas somente com secretarias e somente com o governo. Nós precisamos de todo o governo, né? Não é só o Ministério do Meio Ambiente, é o governo como um todo. Então, a transversalidade da questão ambiental é uma necessidade patente. E precisamos mais do que o governo, precisamos da sociedade. Precisamos das outras instâncias e esferas de governo, governo estadual, governos municipais, e precisamos também de uma mobilização da sociedade brasileira como um todo e da sociedade internacional. Então, para fazer isso, uma nova conformação das secretarias é importante e, acima de tudo, é importante que todas as secretarias assumam a sua responsabilidade educadora e ambientalista, né? O que a questão ambiental coloca hoje é a necessidade de mudanças culturais muito profundas. E mudança cultural não acontece somente com canetada, somente com decreto, somente com repressão, somente com policiamento, licenciamento, fiscalização. Isso tudo pode ser necessário dentro de uma ação articulada que tenha por finalidade maior a mudança cultural. E para essas mudanças culturais acontecerem, são necessários processos educadores comprometidos com uma perspectiva ambientalista sobre a qual nós estamos falando aqui, né? Uma perspectiva ambientalista que questiona as necessidades materiais simbólicas, que incentiva outros valores, né, relacionados ao que os povos nativos chamam do bem viver. Então, felicidade, bem viver não estão associados a bens materiais, acúmulo de bens materiais. Todo mundo quer e vai continuar querendo ter uma boa moradia, ter condições de comunicação, de deslocamento, etc. Mas nós temos que ver como é que isso é possível sem impactar de forma irreversível, insustentável, a continuidade da vida no planeta. Para isso que uma secretaria de mudanças climáticas e as demais secretarias precisam também interiorizar a perspectiva educadora, a perspectiva de uma educação comprometida com essa mudança cultural. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do Ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. O Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas é uma resposta apropriada ao desafio mais emergente, ao desafio mais gritante,
que é a questão do aquecimento global, dos eventos climáticos extremos. Então, Marina e o grupo, que com ela, né, do partido Rede, quando procurou Lula e trouxe a proposta, inclusive de uma autoridade climática e de uma mudança na estrutura do ministério, eles traziam uma proposta sintonizada com o momento atual, né? O planeta inteiro hoje se dá conta da urgência de transformações que consigam, se não reverter, pelo menos conter o aquecimento global. Então, o que Marina traz, com essa mudança do nome do Ministério e com a conformação de novas secretarias no Ministério, é uma resposta a esse reclame internacional que credencia o Brasil a reivindicar e a se colocar disponível para receber também o apoio de tecnologia, de pessoas, de recursos, para darmos conta dessa enorme tarefa que está colocada de mudança da matriz energética, de mudança da relação com as árvores e os sistemas naturais de uma forma geral. Para dar conta disso, nós temos que gerar trabalho e renda para as pessoas que estarão envolvidas nessa mudança no sistema, né, no modo de produção. A floresta amazônica é maior que muitos países, né? Em termos de população, o que nós temos na Amazônia brasileira é mais do que a população de Portugal e de muitos outros países. Então, nós temos que encontrar soluções para o desmatamento zero, para acabar com o desmatamento, que substitua o modo de produção, a sobrevivência de pessoas que lá estão, por outros modos mais adequados. Daí a importância da que alguns chamam de economia 4.0, né, da bioeconomia e outras alternativas que se coloquem para essas populações saberem que nós não estamos reivindicando desmatamento zero e deixando que as pessoas que lá vivem, muitas vezes do desmatamento, da mineração e de outras alternativas extrativistas, não tenham condições de sobreviver. Muito pelo contrário. Nós queremos que essa população melhore de qualidade de vida com a conservação do meio ambiente. Quero retomar o nosso compromisso e reconhecimento da participação social como elemento estratégico da atuação do Estado brasileiro em sua relação com a sociedade. Um preceito fundamental é o da participação dialógica, é o da dialogia, é o de chegar a cada pessoa, a cada grupo social que hoje está silenciado e propiciar-lhe a fala, propiciar-lhe a enunciação daquilo que o incomoda, daquilo que ele percebe como degradação do meio ambiente, e a partir desse tema gerador ou desses temas geradores, uma linguagem freiriana, né, de Paulo Freire, né, a partir dos temas geradores apropriados a cada grupo social, a cada cidadã e a cada cidadão, você vai puxando o fio da meada para a compreensão das causas e consequências daquela problemática. Então, exemplificando, para um determinado grupo social, a questão ambiental premente são os ratos, é a sujeira que permite a criação de escorpião, rato, mosquito da dengue, etc. Aquele é o problema ambiental do qual nós devemos partir para o processo educador ambientalista que vai chegar lá na Amazônia, lá na mudança climática e em outras questões. Em outro lugar, a questão precípua é a contaminação do rio. Uma comunidade de pescadores que vive do rio e começa a perceber que não tem mais peixe ou que os peixes estão contaminados, etc. Então você parte desse tema gerador. A questão, talvez, psicológica, da depressão, da falta de sentido existencial, talvez seja a porta de entrada. E com esse grupo, com essas pessoas, você precisa desenvolver processos educadores que contribuam para que a pessoa compreenda que os seus problemas existenciais, eles não precisam ser vividos como um drama individual, né, ou como uma tragédia individual. Ele é um drama coletivo e, para ser enfrentado, nós precisamos coletivamente criar
mecanismos, ferramentas que potencialize os grupos locais e, no limite, cada pessoa a enfrentar essas dificuldades. Então, compete à política pública construir mecanismos de aglutinação dessas pessoas, de aproximação das pessoas, para elas refletirem e agirem sobre a degradação social, ambiental e humana que é mais marcante para aquele grupo. Por isso que nós sempre dizemos, uma política pública de educação ambiental que seja estruturante e não para inglês ver, não para ficar bonito na foto, não é uma política que imprime folheto ou faz palestra ou podcast, mas é uma política que usa o podcast, que usa a palestra, que usa o panfleto dentro de uma perspectiva maior, que é a de ampliar o protagonismo da cidadania, é incentivar cada pessoa, cada grupo social a se apoderar da responsabilidade de transformação do modo atual de vida, do modo atual de produção, consumo. Então você tem que mobilizar todos os entes federados, não é uma política que vai estar só no Ministério do Meio Ambiente, ela tem que ser uma política pactuada com os governos estaduais, com os governos municipais, mas acima de tudo, pactuada com a sociedade. Então aí você tem que ter instâncias que articulem essas pessoas. Nós, no período de 2003, falávamos em coletivos educadores, coletivos que aproximam forças instituídas e forças instituintes, ou seja, instituições já consolidadas, sejam elas ONGs, movimentos sociais, órgãos públicos, empresas e cidadania, pessoas que estão ouvindo o passarinho cantar, estão indignadas, estão incomodadas com diversas questões que nos afligem cotidianamente e que se aproximam dessas instituições e criam uma estratégia de enfrentamento daquela degradação que foi eleita, como a mais urgente, de ser enfrentada. Uma política pública, ela precisa dessa perspectiva estruturante que vai se construindo ao longo de anos e de uma ação emergencial. Aí, certamente, as conferências infanto-juvenis de meio ambiente, as conferências nacionais de meio ambiente com os adultos, os fóruns brasileiros de educação ambiental. Eu lembro uma vez que o dono de um jornal da Bahia me procurou para fazer com que o jornal diário, o jornal impresso diário, dialogasse, tivesse a área de meio ambiente, tivesse a questão ambiental, veiculasse notícias, e nós propusemos a ele. Não basta você contratar 3 bons jornalistas ou produtores de conteúdos da área ecológica, da área de meio ambiente, e mandar informação pelo jornal. Seria interessante que, além disso, você veiculasse pelo teu jornal a informação produzida na base, nos grupos da sociedade que contam sobre o que lhes incomoda, quais são as dificuldades. Aí o jornal começa a construir uma comunicação de mão dupla. A própria sociedade visualiza naquele meio de comunicação uma oportunidade de veicular os seus problemas, as suas questões, as suas reflexões, não necessariamente problema, aquilo que as pessoas estão pensando. Eu estive numa rádio, eu estive em escolas públicas do interior do Pará, em Belterra, um município próximo de Santarém, e fui às escolas rurais desse município e perguntava para as crianças o que elas gostavam de frutas. E aí eu fiquei sabendo de um trabalho que era feito por uma rádio comunitária da região, que as crianças produziam programas radiofônicos que a rádio comunitária veiculava, e no horário que a rádio comunitária veiculava o programa radiofônico, todas as escolas sintonizavam na rádio e as crianças de outras escolas ouviam o que uma escola tinha produzido, e sucessivamente todos iam se ouvindo. Esse tipo de estratégia pode ser incentivado por um governo que compreenda educação ambiental dentro desse princípio de comunicação dialógica, desse princípio de participação cidadã voltada a ampliar
a identidade, né, o sentimento de pertença das pessoas, a potência de agir das pessoas no sentido de transformar as causas mais profundas da degradação. Eu conversei com o novo secretário executivo, João Paulo Capobianco, e ele me dizia o quanto que eles estão tendo que suprir o desmonte que foi feito no Ministério do Meio Ambiente, na perspectiva de participação da sociedade, na educação ambiental, no próprio quadro de funcionários. Há inúmeros depoimentos de servidores públicos mostrando como é que eles foram coibidos nas suas iniciativas, como é que não houve contratação de servidores durante esse período. Eu posso dizer com mais profundidade sobre o desmonte no campo da educação ambiental. Então nós tínhamos uma instância respeitando a lei da Política Nacional de Educação Ambiental, né, uma lei de 99, que teve um decreto regulamentador em 2002, e em 2003 ela começa a ser implementada com a criação do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que é um órgão que tem o ministro ou ministra do Meio Ambiente e o ministro ou ministra do Ministério da Educação trabalhando na construção da política de educação ambiental por país. Esse órgão gestor tinha uma diretoria de educação ambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente e uma coordenação de educação ambiental dentro do Ministério da Educação. E os representantes dos ministros coordenavam essa diretoria, essa coordenação, e se reuniam quase que diariamente para dialogar sobre como implementar uma política pública que faça educação dentro da escola e fora da escola, que faça educação ambiental com toda a sociedade e não só com crianças nas escolas ou com professores. Então isso tem que ser integrado. Esse órgão gestor tem na lei previsto um comitê assessor, que durante os anos que a lei foi implementada, funcionava. O atual governo desmontou completamente, não houve nenhuma reunião do órgão gestor da educação ambiental, o comitê assessor foi esquecido, não houve nenhum tipo de consulta à sociedade, e isso foi refletindo nas equipes. Então, a educação ambiental sumiu de dentro do MEC enquanto uma coordenação de educação ambiental, e dentro do Ministério do Meio Ambiente ficou uma diretoria ligada à parte de turismo ambiental, e uma diretoria na qual os servidores públicos que estavam ali foram saindo. Ficou, não sei se 3 ou 4 servidores apenas. O orçamento destinado ano a ano nos planos plurianuais, né, nas leis orçamentárias anuais, previsto nos planos plurianuais, foi deletado. Não havia mais, dentro do PPA, do Plano Plurianual, a previsão de recurso para a educação ambiental, e não houve nas leis orçamentárias anuais a destinação de quase nenhum recurso. A informação que eu tenho de uma ex-servidora é que no ano de 2021, 20 ou 21, o orçamento foi de R$150 mil. Você imagina o que se faz com R$150 mil para implementar política pública de educação ambiental em todo o país. Isso são pequenas emergências do desmonte. Nós temos um dossiê do desmonte da educação ambiental no governo Bolsonaro, que está disponível. Nós entregamos para os senadores na Comissão de Educação em dezembro de 2021 e depois entregamos para os senadores na Comissão de Meio Ambiente em junho de 2022. E a partir dessas entregas do dossiê sobre o desmonte foi elaborada uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque a educação ambiental está prevista na Constituição brasileira. Então foi protocolado no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, do preceito da educação ambiental, para que o Supremo julgue e chame as falas, a responsabilidade, o governo federal. Então essa ação ainda não foi julgada, mas eu espero que ela tenha continuidade, seja julgada, não só para chamar a responsabilidade daqueles e daquelas que no governo Bolsonaro impediram que a educação ambiental acontecesse, mas também chamar a atenção do novo governo, essa responsabilidade constitucional é preciso ser cumprida. Não basta dizer, não, mas na Constituição está dito que são os governos e a sociedade. Sim, mas o governo tem um papel a cumprir no sentido de facilitar, incentivar, contribuir para que a sociedade faça a sua parte.
Para finalizar essa conversa, a gente acaba de ouvir que o professor menciona um documento intitulado Dossiê sobre o desmonte das políticas públicas de educação ambiental na gestão do governo federal. É um documento organizado por ele e em parceria com outros educadores e educadoras ambientais que atuam em diferentes âmbitos da sociedade e reserva uma série de propostas, recomendações e demandas para que a gente possa cumprir o arcabouço legal da educação ambiental. Então esse documento está lá no nosso site do Instituto Ecoar, você pode fazer o download gratuito, é a última postagem do nosso blog, então você faz a leitura desse documento e fica melhor informado e informada para acompanhar o trabalho de Marina Silva e sua equipe e também para ficar sabendo mais sobre as nossas emergências, no que diz respeito às políticas públicas de educação ambiental aqui do nosso país. Até o próximo episódio do Ecoar TV.